questão. Já no sábado, agora tem um encontro também aqui dentro da CIM dos festivais, né? Que vai ser um encontro. Os novos festivais. É. E eu acho que até isso é uma coisa que os próprios festivais podem já se organizar e propor para os estados que eles, né, fazem parte de ter esse programa aí de intercâmbio entre os festivais, né? Até uma coisa que a gente estava conversando anteriormente também, de É, ter já também um programa específico para isso. na verdade, o assunto que está tangenciando aqui, tanto a sua fala quanto essa sua observação Hum. agora, é a questão do federalismo. Né? Que a gente tem um fraco federalismo já em outras áreas, né? E na área da cultura faz se sentir mais, porque não se pode supor que o Brasil seja uma república federativa em que os entes federados, que são justamente estados e distrito, não dialoguem, que não criem aquilo que você disse da inteligência da gestão. Como é que as experiências locais, né, que é justamente o tema desse debate de hoje, como é que essas experiências locais elas podem se articular para gerar uma inteligência de gestão capaz de né, suprir as lacunas de uma política que vem do federal, né? Acho que é isso que tangencia a fala de Exatamente. vocês dois. E hoje, no mercado da música, como ele está configurado, os festivais eles têm uma entrada para fazer essa articulação de níveis federativos, porque os festivais são plataformas onde circulam gente de vários estados, né? Então, acho que é perfeita a colocação que você fez dos festivais, porque são eles que podem, hoje em dia, colocar em contato essas pessoas para que haja realmente uma articulação e né, que uma experiência possa beber da outra. Né? Você concluiu sua fala? A gente tem alguns minutinhos. Eu queria deixar alguns minutinhos para a gente abrir para perguntas, né? E, então, obrigada, Daniela. Uma salva de palmas também. Eu também, se deixar, eu fico falando. Bom, alguém tem perguntas? Vamos lá. Leva o microfone, como é que faz? Ou vem aqui na frente? O microfone está chegando. Lembrando que eu já fiz aqui as minhas provocações, né? Eu acho que a gente pode, se tiver mais perguntas, já fazer um bloquinho de 3 perguntas. Alguém mais tem pergunta? Meu nome é Felipe, minha pergunta é para a Daniela. Eu tenho uma relação com Brasília, eu sou de lá, nasci lá, mas moro fora de Brasília. Eu discordo um pouco da questão do gap, porque, vendo pelo ponto de vista da música pop, a música comercial e tal, realmente, né, Brasília produziu Legião Urbana, Capital, KCL, blá, blá, blá. E depois, agora, a gente tem o Móveis e tal. Mas Brasília, realmente, eu vejo, e eu venho de uma família musical, como uma capital da música instrumental também, né? Então, acho que muito pela Escola de Música, que é a melhor, ou uma das melhores da América Latina, pelo Clube do Choro e tal. E eu sempre vi Brasília como um polo exportador de grandes nomes para o cenário internacional da música instrumental. Então, você tem hoje o Hamilton de Holanda, você tem Lula Galvão, Nelson Faria, Gabriel Grossi, toda essa galera. E uma dificuldade que eu vejo, assim, como Brasília Brasília não, né? O Distrito Federal é um estado pequeno e recente, né, novo, a gente fica nessa dúvida, às vezes, de para quem que esse fomento, né, está servindo. São para aqueles agentes que hoje estão residindo em Brasília, são para aqueles agentes também que já residiram ou se formaram ali e carregam hoje o nome da cidade. Assim, eu já tive algumas propostas assim que eu conversei com artistas que eu não sei, sinceramente, se foi alguma questão mais processual, que não foi para frente, mas alguns projetos de levar o nome de Brasília para fora que não andaram porque o pessoal não... Não, tudo bem. Eu já fui, neném. E porque o pessoal talvez não está mais morando lá e tal. Então, eu não sei processualmente como é que é essa questão, que eu acho que é uma questão que abre até para um debate mais amplo dessa questão do passaporte. A pergunta objetiva é, tipo assim, você tem o fundo para atender agentes que residem em Brasília, ou Distrito Federal, ou que já saíram, mas, de certa forma, levam o nome da cidade, enfim. A gente tem mais uma pergunta aqui na frente e depois ali no meio, é isso? Boa tarde, meu nome é Alessandro, agente cultural. Eu queria perguntar, visto aquilo que você falou, da dificuldade dos setores, de outros setores do governo,
em poder estar atuando, no caso das secretarias de orçamento e planejamento. Como é que você imagina que isso vai poder ser aceito por eles, já que você quer uma coisa mais plural, né? Passar para outros estados também. Porque isso já é uma dificuldade para ambos os estados unicamente, né? Cada um desses estados tem as suas dificuldades. E como é que vai ser aceito isso, essa ideia deles poder viabilizar essa verba, sendo que vocês querem passar para o país como um todo? Agora ele atrás, e aí a gente encerra as perguntas, senão não dá tempo de responder. Boa tarde, meu nome é Thales, eu sou servidor do Ministério da Cultura, trabalho na Secretaria de Economia da Cultura e a gente trabalha com algumas propostas novas de modelos de financiamento. E dentro desse ecossistema que vocês falaram sobre os estados, sobre fomento, sobre incentivo, se há alguma proposta de linha de financiamento estornável de crédito, microcrédito, fundo de investimento, de risco, enfim, se está sendo pensado. E, deixando a dica, desde a semana passada, os fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste podem ter dinheiro utilizado para a concessão de financiamento para a cultura. Financiamento estornável para crédito. Esse fundo que tu diz é aquele que tem do BNB, FNS, essas coisas, né? Legal. Não somente banco, mas instituições financeiras não bancárias, como cooperativas de crédito. Então, vamos lá. Quem vai começar? Primeiro, tu tinha colocado a questão da OS, né? Para provocar. Não, mas é importante porque eu acredito muito nesse modelo. Estava falando que tem muitos estigmas, né? Você tem às vezes você pensa que a OS é uma coisa da terceirização, né? Que não é, né? Como você não é, o Estado não transfere a responsabilidade. É um mecanismo, eu acho que acham também que é muito uma coisa de um convênio, né? É uma parceria que eu acho que dá muito certo, principalmente para a cultura. Eu uso muito o exemplo do Teatro Zé de Alencar, lá de Fortaleza, certo? É um teatro centenário e até pouco tempo, até setembro, desde outubro, a gente também vai estar começando a administrar. Mas era assim, tinha uma bilheteria de um espetáculo, né, que acontecia no teatro. E aquele dinheiro que entrava no Estado, já que ele era totalmente vinculado ao Estado, ele ia para o fundo, né, para a conta única do Estado. Ou seja, aquele dinheiro que era produzido de um espetáculo do teatro para, né, fortalecer aquele teatro, ele nunca vai voltar e nunca voltou, desde para comprar uma lâmpada ou consertar alguma coisa. A gente tem o mesmo problema, igual. Então, as OS trazem, né, essa facilidade também de gestão, principalmente de equipamentos culturais, que eu acho que é um modelo. Ligado também à questão da lei de licitações, inexigibilidade, né, que também é outra dificuldade que engessa. Né, exatamente. Enfim, então, acho que é claro que tudo hoje tem que ter a transparência, né, tem que ter, né, esse processo de participação social também, mas é um modelo que eu acredito muito. Tentando pegar essa última pergunta aqui, eu acho que um debate hoje interessante para a cultura, também para o Estado, né, também pegando a pergunta dele, hoje a gente sofre muito com esses do secretário de Planejamento, secretário de Finanças, que não tem a mínima sensibilidade, né, do que é o papel da cultura, da ação da cultura, desde a liberação de orçamento, a liberação de CEFIC, né? Né, porque hoje em dia acontece isso, né? Na lei de incentivo que o cara consegue, sei lá, R$150 mil, mas aí o Estado, um evento que aconteceu ali em outubro, a Secretaria da Fazenda só libera R$10 mil por mês. Que isso é como é que você vai parcelar um evento todinho em 12 meses, né? Então é falta de compreensão. Mas eu acho que isso traz a questão da gente fortalecer cada vez mais o discurso do papel da cultura
Eu acho que nesses últimos 10 anos, nessa gestão aí do Gil, do Juca, né, teve um papel muito importante da questão do acesso à cultura, né, da questão da cidadania, né, de ter a cultura como compreensão até do, né, nós como país, enfim, então, e de organização de várias políticas. Eu acho que agora tem que avançar para um papel mais da questão da economia mesmo. A gente só convence esses secretários de finanças, de planejamento, e só convence também os governantes do papel da cultura, se a gente mostrar também que tem um valor econômico, que produz, que gera emprego, que gera renda, né, que, além do valor simbólico que ela traz também. Então, acho que deve ser uma pauta, né, nós de militância aí, desde o Estado, de agentes culturais, né, de cada vez mais, então, criar indicadores econômicos. A gente não tem um estudo bem elaborado hoje, né, de um PIB da cultura, por exemplo, de que indicadores a gente pode criar, né, para, né, eu fazer um evento com uma maloca e ter a noção de quantos empregos eu gerei ali de produção, né, de artistas, né, de montadores de palco, de luz. Então, a gente tem que começar também a pensar, né, organizar mais esses dados para poder colocar que a cultura hoje, né, tem Eu um acho que essa papel é uma área importante. Né? muito deficitária e que É. vem sendo pensada, né, um pouco devagar, talvez, mas eu acho que há esforços para tentar reunir esse tipo de informação que é fundamental, né, para a gestão cultural de audiovisual. Isso, o audiovisual hoje tem a agência dele, no caso a Ancine, né, porque hoje é fato que é o que mais movimenta, gera emprego, gera... Então, Mas essa percepção só veio justamente pela exatamente, sistematização realizada pela agência do cinema. Exatamente. Né? Então, é uma das coisas que a gente bate na tecla. Acho que eu vou passar agora a palavra para você. Primeiro, a pergunta dele. Atualmente, você só tem acesso a esses recursos do fundo e da lei de incentivo se você tem o cadastro de agentes culturais do Distrito Federal. E um dos requisitos para esse cadastro é a comprovação de, no mínimo, 2 anos de residência no DF. Então, assim, não é... O acesso se dá sobre esse requisito. Vocês atualizam esse cadastro? Esse cadastro, a gente está, assim... Bom, lançamos agora o Mapa nas Nuvens, lançamos esse ano, a Lívia fez um belíssimo trabalho, que aqui em São Paulo já tem, né, o Mapa da Cultura. Nós estamos nesse esforço... SP Cultura. Isso, SP Cultura, né? De juntar, unificar os cadastros, porque lá na Secretaria de Cultura nós temos o SEAC, o CAP e o Siscult. Assim, só de sigla já deixou todo mundo com preguiça. Imagina quem tem que fazer papelada para tudo isso. Então, existe um esforço, e aí agora a gente está nessa... Inclusive, esse é uma das grandes pautas da Lívia Frazão. Eu estou bastante envolvida nisso, a minha também. Mas, assim, não só na questão de pensar os indicadores, o sistema, a plataforma de dados, etc., mas de, dentro da secretaria, viabilizar a nossa melhora de gestão da informação. E a unificação dos cadastros, ter o ID Cultura, e que esse ID Cultura seja pelo CPF, aí você tem o seu registro lá. Você põe seu CPF e você já aparece tudo seu, entendeu? Você não tem que ficar toda vez fazendo aquele cadastro de novo, etc. E que esteja diretamente ligado também ao, né, a tecnologia mesma, que esteja diretamente ligada ao MINC, né, que os cadastros possam se falar. É o ID da cultura, né? Exatamente. E aí existe esse esforço, mas há uma compreensão de que o fomento à cultura é, sim, importante, e, claro, que... Eu só queria esclarecer a minha fala anterior, que esse gap é um gap de projeção, assim, na mídia mesmo que eu estava falando, e não de importância, porque eu acho que Brasília sempre produziu pessoas maravilhosas na área da música.
tanto na área da música instrumental, quanto nas outras áreas de música. Temos a previsão, por exemplo, dentro dos eventos, a previsão de contemplar o Jazz Ahead, né, que é um festival de música instrumental, para o ano que vem. Então, ter esse diálogo com os vários setores da música, né, o perfil dos festivais são perfis de música diferenciados para a gente pegar diferentes setores dentro da própria música, mas é pressuposto para esse acesso à residência no Distrito Federal. Eu acho que isso tem a ver com um pouco de amadurecimento da política de difusão, né? Como eu falei, Brasília, a gestão de Brasília é historicamente nova, e esse programa foi lançado em setembro, mas existe uma preocupação de facilitar. Porque, por exemplo, antes o FAC era muito engessado, no sentido de que eu, Daniela Diniz, tenho uma banda, um coletivo de teatro que é do Distrito Federal, tem mais de 10 anos de trajetória do Distrito Federal, mas nós vamos fazer uma residência em São Paulo, junto com o Teatro da Vertigem. Ou nós vamos ficar lá 3 meses no Dragão do Mar, em contato com... E eu vou apresentar lá, tudo que eu vou fazer vai ser lá. E existia uma dificuldade na legislação de compreender a importância disso, do artista que leva o nome do Distrito Federal e ele ter a possibilidade de fazer essa produção em outro lugar. Então, acho que a gente avança nisso agora, nesse novo panorama. A lei orgânica traz esse avanço, em que pese tenha sido emendada pela Câmara do Distrito Federal para colocar o termo preferencialmente do Distrito Federal, né, os projetos. Isso, a gente ainda tem esse espaço para esses novos olhares sobre a promoção e difusão da imagem do DF, da cultura do DF. E eu acho que a tendência crescente é ter um olhar enquanto exportação do DF, exportação de Brasília, né? Quem são os meus agentes que levam esse nome, essa marca? O que é a marca DF? Isso é uma coisa que está em construção. A Secretaria de Turismo agora está nesse momento com o edital aberto para criar a marca Brasília. Então, assim, a gente está no momento histórico de construção dessas políticas. Eu acho que essa questão é super importante, não só pelo tema que ela levanta, mas como a importância da sociedade civil contribuindo com a elaboração das políticas públicas, porque um governo de um distrito ele não tem como sua atribuição primordial pensar em questões que são de esfera internacional, global, né? Claro que ele pode se adequar às demandas desse novo tempo, mas, em princípio, não é essa a função primeira, né? Aí, sim, a contribuição da sociedade que vive os problemas na prática ela é super importante justamente para contribuir com esse processo, né? Só rapidinho sobre o microcrédito, nós estamos tentando dialogar com o BRB sobre isso, assim, bem pragmaticamente. E aí tem todas as dificuldades dessa implementação. E a gente está tentando, nessa nova legislação, eu falo estamos tentando, porque está em tramitação, então a redação final está ainda para ser consolidada, mas de ter uma visão mais avançada sobre os mecanismos de financiamento para a cultura, não só de acesso do agente sobre crédito, microcrédito, mas também de acesso ao Estado nos meios de aplicação financeira, para que essas reservas que nós temos e que são limitadas dos fundos possam ser aplicadas de forma mais estratégica. Inclusive, por exemplo, você tem um projeto cultural. Vamos supor, um projeto do porte do Rock in Rio, né? Eu, como Estado, eu quero entrar como sócio. E eu quero ter retorno, eu quero ter lucro. E, com esse lucro, eu vou financiar o Boi do Seu Teodoro, que é um patrimônio imaterial do Distrito Federal e
uma sumidade de cultura popular e não tem nessa atividade uma lucratividade e um retorno financeiro que permite a continuidade e abrangência das atividades. Só que você falar no Estado ser sócio, no Estado ter lucro, deixa as pessoas com o cabelo em pé. Então, essa é uma discussão que a gente está travando hoje na Câmara, desse novo Estado. Né? Como que esse Estado, nesse novo paradigma econômico e político, pode se organizar com a sociedade civil para fazer novos enfrentamentos e avançar em novos territórios que, de um lado, parece que ele está saindo da função primordial dele, da questão pública, né, adentrando numa esfera de privado, mas que, na verdade, são mecanismos novos e importantes para que a gente possa dar conta de uma realidade de escassez. Então, o Estado precisa ter agilidade e ele precisa se inserir dentro desse novo panorama. A gente não pode continuar com uma formação de Estado como se a gente estivesse nos romanos. Então, eu acho que isso é uma demanda urgente na conformidade das políticas públicas, em geral, e principalmente na cultura. Gente, a gente precisa encerrar, nosso tempo já acabou. Queria agradecer demais a presença da Daniele e do João. Queria reforçar a importância de a gente debater política pública e se sentir parte do problema e também da solução, e não deixar só ao cargo de governos e Estado a decisão sobre a política. E queria convidar a todos para continuar assistindo aos próximos debates. Tá bom? Obrigada, gente.